Povo de Deus, graça e paz. Iremos tratar hoje acerca do cristão e a sua relação com a política. Vamos aproveitar que se vai aproximando o dia da votação, da eleição, e relembrarmos alguns esclarecimentos e orientações acerca desse tema. Mas antes de iniciarmos, leamos o texto de Mateus capítulo 22, versículo 21, que diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essas palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo, as pessoas que queriam acusá-lo, são apropriadamente oportunas, porque mostra que precisamos cumprir os nossos compromissos diante de Deus, mas também diante da sociedade que estamos inseridos. Há nas palavras de Cristo um esclarecimento de duas esferas distintas e que não podemos ignorar. Devemos dar a Deus o que lhe é devido, mas também nos atentarmos para nossas responsabilidades em relação à sociedade. Então percebam que há uma separação entre a igreja e o Estado, mas embora sejam duas esferas distintas, não devemos deixar de cumprir os nossos deveres, tanto em relação ao nosso Deus, como também em se tratando do Estado. Irmãos, a nossa abordagem sobre o cristão e a política não é uma intromissão, mas uma instrução. Não iremos aqui esgotar o assunto, mas apresentar algumas orientações práticas necessárias para que possamos nos portar adequadamente nesse âmbito. Pois bem, esse tema envolvendo o cristão com a política, por ter se tornado polêmico, controverso, tem dividido muitas opiniões, não somente entre os descrentes, mas especialmente entre os cristãos. Muitas são as concepções e avaliações que são feitas, porém me permito apresentar duas posições que devem ser evitadas por serem equivocadas e radicais e qual deve ser, afinal, a nossa postura em relação ao tema em pauta. Vamos então para a primeira opinião, que diz que o cristão não deve participar de nada que envolva política. Esse posicionamento é aderido por muitos cristãos. Geralmente, há alguns textos bíblicos que são utilizados para tentar fundamentar esse posicionamento. Por exemplo, Jesus falou que o seu reino não é desse mundo. Lemos isso em João capítulo 18, versículo 36. Mas a pergunta que precisamos fazer é a seguinte: isso que Jesus falou significa que o cristão não pode atuar na política? Com certeza, não é isso que Jesus quis dizer, meus irmãos. Ele estava dizendo que se o seu reino fosse desse mundo, os discípulos não permitiriam que ele fosse entregue aos judeus. Mas esse grupo de cristãos, que rejeita qualquer ligação com a política, usa outro argumento para tentar respaldar sua concepção. Eles dizem que os cristãos não podem ter nenhum contato com a política porque o cristão não pertence a esse mundo. Então o primeiro argumento é que o reino de Jesus não é desse mundo. E o segundo é que o cristão não é desse mundo. E os textos bíblicos usados para tentar defender essa afirmação que é feita são vários, são muitos. Um deles é o texto que diz que não devemos amar o mundo. Está lá em 1 João 2,15. Mas precisamos nos perguntar se é realmente isso que o texto bíblico está dizendo. Se alguém afirmar que a política exige muito cuidado, é uma coisa. Mas dizer que a atuação na política significa que o crente está amando o mundo é outra coisa bem diferente. E dentre outras explicações que são dadas, é feita a declaração de que a política é do diabo. Isso, irmãos, se embasando em texto que diz que o mundo jaz do maligno e que ele é o príncipe desse mundo. Isso, meus irmãos, é violentar as escrituras, é distorcer o texto bíblico. Então, a primeira justificativa que esse grupo levanta como objeção é que o reino de Jesus não é desse mundo. A segunda é que o cristão não pertence a esse mundo. E a terceira justificativa é que o diabo é príncipe desse mundo. Irmãos queridos, ainda que essas explicações sejam de pessoas sinceras e pareçam ser justificativas espirituais, os textos que são usados para sustentar essa posição não dão base para isso. O que acontece na realidade é que esse grupo, por mais sincero que seja, está movido pela ignorância bíblica. As escrituras não apoiam esse posicionamento radical e equivocado.
Possa ser que muitos cristãos estejam enojados com os corriqueiros escândalos que frequentemente se vê e se ouve acerca da política. Inclusive, pesquisas feitas anos atrás acerca das classes de pessoas mais desacreditadas no Brasil apontaram, dentre outros grupos, para os políticos. Mas eu preciso antecipar aqui que o problema, na verdade, não está na política em si, mas na politicagem e nos politiqueiros. O problema está em homens pecadores, destituídos da graça de Deus, que contaminam as estruturas que deveriam ser meios para glorificar a Deus e proporcionar o bem comum da sociedade. Mas existe outro grupo que está no extremo oposto desse primeiro, que diz que o cristão deve estar totalmente envolvido com a política. Observe que o primeiro grupo diz que o cristão não pode ter nenhum contato, ao passo que esse segundo grupo defende que o cristão deve estar totalmente envolvido. E um dos argumentos utilizados por esse segundo grupo é que o cristão deve exercer sua cidadania aqui na terra. Eles insistem, irmãos, em que o cristão não pode ser um alienado social. Ele deve estar totalmente engajado. Essa é uma das justificativas para defender a dedicação completa de um cristão na política. Isso tem um elemento de verdade, de que os cristãos não devem ser alienados sociais, mas não passa de uma posição igualmente exagerada e desvirtuada. Essa posição reflete, na verdade, um patriotismo radical. Portanto, eu espero sinceramente que você não seja integrante de nenhum desses dois grupos no que tange a relação do cristão com a política. Nem o que rejeita a participação do cristão na política, nem o que defende o envolvimento radical. Mas a pergunta é, qual deve ser a nossa postura quanto à relação do cristão com a política? Há algum ponto de equilíbrio? Sim, meus caros. Mas surge outra pergunta. O que precisa ser entendido sobre o assunto? O que precisamos entender é que temos uma dupla cidadania, ou seja, somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Somos cidadãos de dois mundos, da terra e do céu. Isso mesmo. Vamos verificar cada cidadania. Primeiro, o cristão tem uma cidadania terrena. Isso significa que temos direitos e deveres como cidadãos aqui na terra. E no texto que lemos inicialmente, Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é oportuno considerarmos o que está escrito em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2 e também os versículos 6 e 7. Assim lemos: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Esse texto ensina que todas as autoridades vêm de Deus, que devemos ser submissos às autoridades e dar a cada um o que lhe é devido. Sendo assim, irmãos, temos aqui nesse texto responsabilidades ligadas ao Estado, que por conseguinte envolve diretamente a política. Temos, além disso, o exemplo de Paulo em várias passagens do livro de Atos, exercendo a sua cidadania terrena. Ele, como era também romano, reivindicou o seu direito como cidadão quando foi necessário. Mas além da cidadania terrena, o cristão tem a cidadania celestial. Ouça o que disse Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala que a nossa cidade está nos céus, ele está fazendo menção da cidadania celestial, a cidadania dos céus. Temos também na Bíblia
a referência direta dessa dupla cidadania juntas em Colossenses capítulo 1, versículo 2, onde lemos: aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Observem, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Em Cristo destaca a cidadania celeste, a cidadania celestial. Em Colossos, quando Paulo diz que estão em Colossos, indica cidadania terrena. Logo, não podemos ser alienados sociais. Devemos interagir até onde podemos ir, mas devemos exercer essa cidadania terrena à luz da nossa cidadania celestial. E orar como Jesus ensinou em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Irmãos, que os princípios e os valores cristãos possam nortear toda a nossa vida nessa terra. Essa é a postura que devemos ter, meus irmãos. Todavia, o que mais precisamos entender sobre a política? Precisamos entender o significado da política. A política, irmãos, é a ciência ou a arte de governar. A origem da palavra político vem do grego politikos, que significa cívico. O termo políticos, por sua vez, se originou a partir da palavra politis, que quer dizer cidadão, que se originou de polis, traduzido por cidade. Numa sociedade como a grega, em que a vida pública interessava a todos os cidadãos, os políticos eram aqueles que se dedicavam ao governo da polis, ou seja, ao governo da cidade ou do estado, colocando o bem comum acima de seus interesses individuais. Aqui convém ressaltar outra vez que o problema não está na política, mas na politicagem. A politicagem é uma política de interesses pessoais, troca de favores. Por isso, o que devemos ter cuidado é com isso, meus irmãos, com a politicagem e com os politiqueiros. Precisamos também entender os critérios para um voto consciente na política. A eleição, como vocês sabem, é a base da democracia. Então, uma vez que temos o direito de exercer a democracia, devemos fazer com responsabilidade e consciência. Quando a questão é votar em alguém, não há espaço para camaradagem. Por isso, precisamos ter critérios para votarmos em um candidato político. Mas quais esses critérios que precisamos ter? Segue-se alguns. O primeiro critério é o perfil do candidato. Nós precisamos, antes de votarmos, nos certificar do perfil do candidato. Nós precisamos analisar o seu caráter, a sua postura. É de todo necessário estudar o seu histórico, o seu procedimento. Quais são os seus princípios, os seus valores. Uma das maneiras que você pode ter conhecimento do caráter dele é ver se ele é do tipo de pessoa que tenta comprar o teu voto. Isso será um indicativo muito importante acerca da sua índole. O segundo critério é o preparo do candidato. É importante sondar se o candidato tem um conhecimento necessário para realizar a função que ele exercerá caso eleito. Se for para prefeito, ele tem competência para ocupar tal posição? Se for vereador, ele sabe o que ele deverá fazer se for eleito? Irmãos, tem pessoas que pensam que a função do vereador, por exemplo, é de oferecer cestas básicas, marcar exames e coisas dessa natureza. Mas essa é a função de um vereador? Por isso, não ignore esse critério quando você for votar. Analise o preparo do candidato. O terceiro critério são as propostas do candidato. É verdade que muitos fazem promessas e apenas promessas. Mas você precisa inquirir quais as propostas que o candidato propõe. Não haverá perfeição em todas as propostas, portanto, deveremos focar naquelas que são de importância fundamental. Exemplos: em relação à saúde, em relação à educação, à segurança, à preservação da família, que é a célula máter, mãe de toda a sociedade. Para você entender mais acerca da importância desse critério, imagine que um candidato apresente a você propostas como
legalização do aborto, legalização das drogas ou mesmo da ideologia de gênero. Você consideraria essas propostas como sendo boas? Nós, como cristãos, prezamos pela santidade da vida. Somos contra o aborto. Oramos e pregamos o evangelho para Deus salvar os pecadores, muitos dos quais estão presos nos vícios das drogas. Mas como você pode voltar para alguém que defende e promete coisas que contrariam frontalmente a palavra de Deus? Então, não ignore esse critério também. Analise cuidadosamente as propostas do candidato. O quarto e último critério dessa pequena lista é a vocação. Esse candidato tem a inclinação, o chamado para atuar no âmbito da política, ou é uma pessoa que tem segundos interesses patentes? Prezados, sigam esses critérios e vocês, sem dúvidas, irão fazer uso do direito de votar com consciência e responsabilidade. Mas você pode se perguntar, um cristão pode se ingressar na carreira política? Irmãos, se o cristão tiver as credenciais vistas acima, a saber, perfil, preparo, boas propostas e vocação, além dos requisitos estabelecidos pelo sistema eleitoral, pode sim, mas sabendo que desafios e tentações irão bater na sua porta em todo momento, e a sua fidelidade a Deus deverá ser mantida, custe o que custar. Sobre pessoas crentes no Senhor atuando diretamente na política, temos o exemplo de José, filho de Jacó, em Gênesis capítulo 41, 38 a 40 e outras referências, mostra que ele assumiu, irmãos, um posto muito importante na política no Egito. Ele se tornou governador do Egito. Ele era espiritual, tinha um bom perfil no Senhor e era preparado. Através de José, Deus poupou vidas, inclusive o povo da aliança. Temos também um exemplo de Daniel, jovem fiel a Deus, que se tornou um estadista na Babilônia. Isso para citar alguns exemplos. Eu quero aproveitar a deixa e destacar algumas medidas que o cristão deve tomar em relação à política eleitoral. Vamos lá? Primeiro, o cristão deve evitar, na medida do possível, votar nulo e votar em branco. De acordo com a definição do glossário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o voto em branco é aquele no qual o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Já o voto nulo ocorre quando o eleitor manifesta sua vontade de anular, digitando na urna eletrônica um número inexistente que não corresponde a nenhum candidato ou partido político oficialmente registrados. O voto nulo é apenas registrado para fins de estatísticas e não é computado como voto válido, ou seja, não vai para nenhum candidato, partido político ou coligação. O voto em branco, por sua vez, é interpretado como um ato de conformismo, em que o eleitor está satisfeito com qualquer candidato que vencer. O voto nulo é considerado um protesto, significa que o eleitor está descontente com a proposta de todos os candidatos. Mas saiba que votar em branco ou nulo é permitir que outra pessoa vote por você. Segundo, o cristão não deve vender o seu voto. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21 está escrito: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Se alguém vende o seu voto, está contribuindo para que pessoas desonestas assumam o poder. Eu te pergunto, um candidato que compra o voto do eleitor é uma pessoa de caráter? É uma pessoa confiável? E quem vende o seu voto é diferente dele? Quem vende o seu voto está promovendo a desonestidade e vendendo a sua própria consciência. Para a glória de Deus, valorize o seu voto e não venda a sua consciência. Terceiro, o cristão não deve contender por causa da política. Eu não estou dizendo com isso que não podemos dialogar, conversar pacificamente sobre o assunto. Sobre isso, Charles Spurgeon escreveu: só os tolos acreditam que a política e a religião não se discutem,
Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Quero dizer, contudo, que não podemos incorrer no caminho da inconveniência, entrar em contendas e brigas por um grupo partidário ou mesmo por um candidato em particular. A gentileza deve prevalecer nas nossas vidas, irmãos, pois ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança devem ser evidentes nas nossas vidas. O fruto do Espírito Santo em nós deve crescer. Precisamos honrar a Deus em todo o nosso procedimento. Irmãos, devemos ser cautelosos quanto a fazer apologia de ideologia partidária, porque isso pode se tornar em idolatria, ou seja, adoração a uma ideologia partidária. Precisamos entender, igreja amada, que não há perfeição no homem ou numa coligação partidária. Por isso, fazemos a nossa parte, exercemos a nossa cidadania terrena com diplomacia, à luz da cidadania celestial, e nunca sejamos inconsequentes a ponto de contendermos por causa da política. Quarto, o cristão deve rechaçar firmemente todo engano. Se algum cristão, por exemplo, trabalhar em alguma campanha eleitoral, ele deve se manter na verdade. Ele deve apresentar as propostas do candidato, mas não ir além disso, criando proposta que o próprio candidato não propôs. Não se enveredar pela mentira e jamais fazer boca de urna no dia da eleição. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, somos exortados: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Quinto, o cristão não deve pensar que o político deve apresentar propostas que contemplem somente a bancada evangélica. Tem pessoas que pensam assim, que um candidato ele deve proporcionar e favorecer apenas a bancada cristã. A função das autoridades é suprimir o mal e promover o bem comum, não somente o bem dos cristãos, mas o bem comum da sociedade, da cidade, do município. Ou mesmo, a depender, se for para presidente, temos que focar o bem comum da nação. Um prefeito, por exemplo, não é apenas prefeito dos evangelhos. Nós já estudamos em outro momento sobre a função primária daqueles que exercem posição de autoridade. Então temos que ter isso em mente. Sexto, o cristão não deve pensar que só pode votar em um candidato que seja também cristão. Tem irmãos que pensam que o voto deve ser somente para irmãos na fé. É de todo necessário reconhecer que tal postura não encontra fundamentação bíblica. A ênfase é em focarmos em homens qualificados. Sendo assim, na falta de cristãos de envergadura, de capacidade, de competência, não é errado em hipótese alguma votar em um descrente que seja apto e competente. Sétimo, o cristão não deve depositar toda a sua confiança no candidato político ou na ideologia partidária, como já vimos, que é idolatria. No Salmo 118, verso 8, lemos: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então nós não podemos depositar toda a nossa confiança no candidato político. A nossa esperança está no Senhor. Não se esqueça nunca disso, meus irmãos. Oitavo, o cristão não deve coagir as pessoas a votarem no seu candidato político. A esse respeito, há muito o que considerar, mas vamos nos limitar apenas a algumas observações. Há pessoas que, por vezes, chegam a constranger familiares, amigos, a que votem no seu candidato. Ora, não estou aqui dizendo que a pessoa não pode pedir o voto a alguém, mas digo de pessoas chegar a constranger, querer forçar outras pessoas a atender os seus pedidos nesse particular. Isso é, no mínimo, um absurdo. Se ouve falar de pessoas que romperam com amizade de longas décadas, quando descobriram que as pessoas não votaram
no candidato que elas pediram. Tenhamos cuidado, irmãos, por essa postura não reflete a nossa identidade em Cristo. Queridos, se não tomarmos essas medidas cabíveis, não honraremos o nosso Senhor. Finalizo essa breve reflexão dizendo que ser um bom cristão não significa ser um mau cidadão. Exerçamos a nossa cidadania como cristãos exemplares e responsáveis para a glória de Deus.